ela atingiu a perfeição pela prática do exercício. Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar nas moradas, nessa prática. Uma vez um jogador de futebol, ele falava assim: a prática, ela leva à perfeição. O santo que nós celebramos esse dia é Carlos Cutts. Já na sua juventude, ele começou a trilhar esse caminho de perfeição. É a prática da oração. Tudo aquilo que a gente vai praticando, a gente vai se aperfeiçoando nessa prática. E hoje aqui nós estamos fazendo um exercício. Às vezes, para muitos de nós, exercício é isso, meu irmão. É sacrifício, calor, fogo. Quem está fazendo faculdade sabe da dificuldade do que é fazer um curso até chegar ao final da meta a ser alcançada. E aqui nós temos uma meta a ser alcançada. Todos nós temos uma meta. Uns ser carmelita, outros alcançar uma graça de Deus, seja o que for, um conhecimento espiritual, né? Melhor formação. Mas todos nós temos uma meta. E essa meta, alcançar, requer sacrifício. Não vai ser fácil. Essa expectativa de que a vida de santidade é algo fácil, não é. Vai exigir de nós sacrifício, entrega, renúncia, abrir mão. E às vezes, abrir mão daquilo que a gente gosta e às vezes daquilo que a gente tem como verdade. Abrir mão daquilo que é bom é o mais difícil. Abrir mão daquilo que é certo é o mais difícil. Porque você tem um argumento: eu estou certo, eu estou fazendo coisa boa. É o mais difícil. E nós estamos aqui para aprender com isso também. Por isso que Nossa Senhora, o Carmelo, ele é uma escola de santidade. E Nossa Senhora, ela nos conduz para essa escola. Porque aqui não é mais do jeito que a gente quer. Não é mais. Você planejou, você pode fazer o plano que você fizer para a sua vida, estabelecer ele. Ó, de agora em diante vai ser assim. Nossa Senhora falar assim: ó, não vai ser não. E ela pode, nosso Senhor pode bagunçar toda a sua vida. Você viu aquela pessoa que cria um plano de vida, tem um projeto, um ideal, e está indo bem, e daqui a pouco tudo bagunça, e a pessoa se desestabiliza, não sabe o que faz da vida, e de repente aquela trajetória é mudada bruscamente por um acontecimento da vida, seja doença, acidente, morte, o que for, um parente, conhecido, amigo, seja o que for, de repente aquela trajetória ela é mudada. E se não tem Deus no coração, bagunça, você perde totalmente. Então nós estamos aqui para aprofundar nessa vontade de Deus. Que Nossa Senhora, a pergunta que eu faço aos irmãos agora para esse período da tarde: o que Nossa Senhora quer de mim? Os irmãos que vieram de Tu, o que Nossa Senhora quer de mim? O que é que essa mulher quer de mim? O tratado, quem lê o tratado, sabe que ali no tratado tem uma pergunta: o que Nossa Senhora quer de mim? O que ela espera de mim? O que ela quer? Como nas bodas de Canaã. Acabou o vinho. Fazem tudo o que ela vos disser. O que ela está mandando a gente fazer? Convido você a silenciar um instante, fechar os seus olhos. E pergunte na sua alma:
mãe, o que é de mim? E esta boa mãe, ela vai dizer no teu coração o que ela quer de você. Convido a irmã Nina para fazer agora esse momento de explanação. Nós vamos mergulhar agora na tradição da igreja. A proposta é falarmos sobre os ícones. Nós vamos mergulhar nessa história maravilhosa. Salve Maria, boa tarde. Maria, boa tarde. Agradeço a presença dos irmãos que vieram de Lima, que vieram de Itu, irmãos aqui de Osasco, de Jandira, todos que estão aqui hoje, muito obrigada. Eu sou a Nina, para quem me conhece, sou irmã de modo simples, o Gustavo já está me rindo. E o meu capítulo do livro, A Senhora do Lugar, se chama Doces Ícones Falantes. Eu gostaria de pedir a vocês, que se eu estiver falando muito rápido, que vocês me avisem, porque quando eu falo texto eu falo muito rápido. Então, para que vocês compreendam, pode me avisar. Tá? Queria saber de vocês quem já teve contato com o ícone, quem já tinha visto o ícone. Leandro, alguns irmãos da ordem, alguns irmãos de todo. Muito bem. Bom. Como foi a experiência de vocês com o ícone? Se vocês pudessem me contar rapidamente, eu agradeceria. Se vocês já sabem sobre iconografia. Na primeira vez que eu vi o ícone pela senhora, eu senti muita paz. Porque eu olhei para os olhos de Deus e ali eu senti muita presença de Deus. Eu trouxe muita paz no momento de turbulências, e olhando para aquele ícone, eu senti muita paz. E eu acho que passa isso mesmo, porque é algo tão profundo, cada detalhe do ícone, você tem a presença de Deus. Alguém mais? Não? Ícone significa imagem. Ícone é uma palavra do latim que significa imagem. Grafia significa escrita. Iconografia é escrever um ícone. Ícone não se desenha, ícone se escreve. Os ícones surgiram na igreja primitiva, tendo suas primeiras relações com as catacumbas de Priscila no século II. Então, desde os primeiros cristãos já haviam desenhos de ícones nas paredes das catacumbas. Atualmente, o iconógrafo começa a sua experiência fazendo o Pantocrator, que é o retrato de Jesus, esse aqui. A segunda experiência é uma virgem, essa daqui é a Virgem de Vladimir, e aí você vai mudando as figuras que vai escrevendo, né? Pode ser o arcanjo, pode ser o ancião, você vai evoluindo o seu aprendizado. Não é qualquer pessoa que pode pegar uma grafia de um ícone e sair escrevendo. O ícone ele é canônico. O que significa ser canônico? Existe um cano que é definido em concílio que diz como deve ser o ícone. Eu não posso pegar o ícone e escrever do jeito que eu quiser, das cores que eu quiser, usando o que eu quiser. Existe uma fórmula que eu tenho que seguir para que esse ícone seja um ícone verdadeiro e canônico. O ícone é diferente de qualquer outra obra, porque, como eu disse, ele não é feito por um artista. Eu não tenho liberdade para escolher o que eu vou fazer dele. Existe uma fórmula. E ele é a presença daquele que está representado. Então, diferente de qualquer outra imagem, o ícone é a própria presença. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os significados do Pantocrator, porque eu preciso explicar ele para poder chegar na Senhora do Lugar, ok? O ícone é escrito em madeira. Eu
Bíblia aqui. Isso aqui é uma cacheta. Tem que ser uma madeira com pouca resina, para que não manche a parte da frente do ícone. A madeira simboliza o lenho da cruz de Nosso Senhor. Sobre essa madeira tem um linho ou um tecido de algodão. Obrigatoriamente tem que ser um tecido natural. Esse tecido simboliza o sudário, o manto que cobriu o corpo de Nosso Senhor. Sobre o linho é passado gesso, pode ser gesso de Bolonha ou gesso creto, que simboliza o sacrário, misturado com cola de coelho. Precisa ter alguma coisa de origem animal, porque os animais também fazem parte do reino de Deus. Eles também são parte da criação. Então, só nessa madeira, que simboliza o lenho da cruz, tem o linho, que simboliza o sudário, o gesso, que simboliza o sepulcro. Sobre ele, nós fazemos a grafia. Essa grafia também tem uma norma canônica para que ela seja feita. Tem elementos que têm que estar presentes. Depois da grafia, a gente faz uma incisão, que é um risco, e só depois começa a se escrever o ícone. O ícone ele é escrito primeiro. Se coloca o ouro aqui no nimbo. Essa região se chama nimbo do ícone. Porque o mineral também faz parte do reino de Deus. Então, o ouro representa o reino mineral. E Deus é luz. Por isso se inicia com o ouro. Depois nós fazemos toda a parte da encarnação do Senhor, para só depois começar a colorir. As cores têm significado. O ocre representa a terra, porque nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. O vermelho da veste representa a divindade de Nosso Senhor. Só Ele é divino, só as vestes dele que são vermelhas. O manto é azul, porque o azul representa a humanidade. Ele é divino, mas se revestiu de humanidade para estar entre nós. O cabelo é volumoso, porque ele tem toda a sabedoria contida dentro dele. O nariz é fino, porque esse nariz representa a bondade de Nosso Senhor. A boca do ícone, de todos os ícones, é pequena e fechada. Deus quer nos falar. Ao olhar para o ícone, você sabe, Deus quer nos falar. O pescoço é largo, porque no pescoço está contido o Espírito Santo de Deus. Ele tem 3 fios no bigode. Como que a gente desenha um gato? Geralmente são 3 fios de bigode, né? Os 3 fios representam o leão da tribo de Judá. A barba tem essa divisão aqui para o ladinho, vocês todo mundo conseguem ver? Ela é dividida aqui, de um lado e para o outro. Isso aqui é um símbolo de realeza. Só os senhores imperiais que tinham essa barba dividida, assim, longa e dividida. Isso aqui diz que ele é o rei. E a escola? A escola de quem está a serviço. A escrita aqui em cima, ICXC, significa Jesus Cristo, Filho de Deus. E Nica, que está escrito embaixo, significa vencedor. Vencedor de quê? Da morte. Jesus venceu a morte para estar para nos salvar. Apenas a imagem de Jesus vem representada com o cruciforme, escrito ON. O ON significa eu sou o que sou, que está escrito desde o Antigo Testamento. Aqui a gente tem os 2 mundos representados, o mundo divino e o mundo natural, o nosso mundo. A imagem de Jesus se transporta para fora, se transborda para o nosso mundo, porque ele veio dos céus, saiu do seio do Pai para estar entre nós e para nos salvar. Essa é a explicação do Pantocrata. Em contrapartida, nós temos a Virgem aqui. A Virgem, ela já vem com a túnica azul, a touquinha azul, porque ela é humana. Então, o azul representa a humanidade de Nossa Senhora. Esse vermelho do manto, o manto dela chama marfório. O vermelho do marfório é porque o divino a cobriu, o divino a revestiu, o divino a tocou, para que ela pudesse trazer o Salvador. Então, Nossa Senhora vem com as cores inversas ao do Cristo. Esse ícone aqui chama-se Virgem de Vladimir. Ela é a protetora da Rússia. Eu achava que Vladimir era o iconógrafo.
Vladimir é a cidade. E aí, na Virgem do Monte Carmelo, nós temos uma imagem com cores contrárias. E a primeira vez que eu estranhei isso, né? Porque como que ela está vestida com as mesmas cores de Jesus? Na abordagem do livro, eu vou chegar nessa parte e explicar para vocês. Porém, aqui as cores têm outro significado. O vermelho da túnica dela representa o amor materno de Nossa Senhora pelo seu filho. O manto é azul porque representa a realeza de Nossa Senhora. Ela é uma rainha. Aqui, nessa Virgem, ela tem 3 estrelas. Uma no topo da cabeça, uma em cada ombro. As 3 estrelas representam a virgindade perene de Nossa Senhora, antes, durante e depois do parto dela. Nesta Virgem, ela tem uma estrela com uma cauda apenas. Essa estrela com cauda também tem a mesma representação. Então, se vocês virem as 3 estrelas ou apenas uma, o significado é o mesmo. Aqui não dá para ver a estrela desse lado do ombro, porque o menino está na frente. Mas se o menino não estivesse aqui, teria uma estrela do outro ombro. Vou sentar um pouquinho, tá? Essa é a introdução à iconografia. Dentro dos estilos iconográficos, a gente vai abordar agora os ícones do retrato de Maria. Existem 5 tipos de retrato, especificamente. Alguns de vocês já ouviram falar como que surgiu o ícone? Acredita-se, na Igreja Oriental, que os primeiros ícones foram escritos por São Lucas. A Salus Populi Romani dizem que foi São Lucas que escreveu. A própria Virgem de Vladimir dizem que é uma escrita dele também. A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que quase todo mundo aqui já viu, conhece. Tem um quadrinho em casa, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ela aparece segurando o menino. Tem 2 arcanjos do lado, segurando os instrumentos da paixão. Segundo conta, os 2 arcanjos são São Miguel e São Gabriel. Dizem também que é uma escrita de São Lucas. Aqui no Ocidente, dizem que os primeiros ícones foram escritos por anjos. Não existe um consenso. A verdade é que eles existem desde o início dos tempos para representar as imagens de Nossa Senhora e de Jesus. E aí, principalmente para quem vem de outras denominações católicas, às vezes fica aquela dúvida, né? Mas que aquela frase do Êxodo, de que não pode fazer retrato, não pode fazer imagem, não pode fazer nada para que você adore, como é que fica? Temos 2 pontos aqui. Nós não adoramos os ícones e não adoramos as imagens, nós a veneramos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no Êxodo, Deus nunca tinha revelado a sua face. O que aconteceu no Novo Testamento? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus revelou a sua face. Deus se mostrou para nós. Deus viveu entre nós. E nós podemos representá-lo. A partir deste momento é que nós podemos representar a face do Senhor, porque Ele se mostrou. Mas eu queria uma coisa mais assim, contundente, né? Que estão dizendo assim, eu posso, né, fazer. Quem aqui sabe falar sobre Verônica? Quem é Verônica? A mulher que enxugou o rosto de Jesus. E onde é que ela está na Bíblia? Ela não está, né? Tradição, né? Exatamente. Verônica, o nome dela não era Verônica. Verônica significa vero ícone, ícone verdadeiro, imagem verdadeira do Senhor. E quem é essa mulher? Não se sabe. Muito provavelmente poderia ser uma das mulheres que choravam. Não se tem o nome dessa mulher. Porém, o que existe? Existem os evangelhos apócrifos. Nos evangelhos apócrifos, Verônica é citada como uma mulher que enxugou o rosto de Jesus e ali ficou estampado a imagem do rosto. Jesus nos deu um rosto. Jesus nos deu uma estampa do seu rosto. Ele nos deixou representá-lo. Porque
porque ele mesmo se representou naquele plano. E a partir daí nós temos sim autorização para representar o rosto de Jesus e de todos os santos. Por que eu falei para vocês que eu tinha que falar do Pantocrator primeiro? Pantocrator significa criador de tudo. Pan é tudo, Krator, criador. Pantocrator, o criador de tudo. Deus. O Pantocrator é o primeiro ícone que a gente escreve porque ele é o arquétipo de todos os outros ícones. É através do rosto dele que nós fazemos todos os outros ícones. Por que tem que ser através do rosto de Nosso Senhor? Porque Deus quer que nós sejamos santos como quem? Como Ele mesmo. Então, se nós temos que nos assemelhar ao Senhor, Ele tem que ser o arquétipo não só de todos os ícones, mas de todos nós. Não é verdade? E aí, todos os ícones vão ter essas características que vocês veem. Os ícones dos santos, é claro. Do nariz fino, longo, que significa a bondade. Os olhos, que os traços não se fecham. Os olhos têm uma característica muito interessante. Para qualquer lugar que você vai, parece que ele está olhando para você, o ícone. Ele te acompanha com o olhar, porque ele quer falar com você. O ícone ele exige que você o contemple. Ele tem uma mensagem para te passar, só que você tem que parar e olhar para ele. Algumas representações aí Nossa Senhora está olhando para baixo e Jesus olha para frente. Muito boa pergunta. Vamos adentrar então ao tema do livro. Existem 4 motivos iconográficos para Nossa Senhora. Antes disso, eu só queria falar com vocês uma passagem que eu escrevi aqui. Eu retirei de um livro sobre iconografia de um autor que chama Jean-Yves Leloup. É um livro que se chama O Ícone. Ele é bem difícil de encontrar. Estava falando com o pessoal ali que ele é difícil de encontrar e ele é caro. Então, quem puder comprar, é um livro muito bom. Para São Lucas, escutar e ver, escrever e pintar são o mesmo ato de atenção e de transmissão. O próprio Jesus iniciava seus discursos. Em verdade vos digo, vós vereis, e João afirma, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam, do verbo e da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos, e dela damos testemunho, e vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai, e que nos apareceu, e que vimos e ouvimos, e vou anunciarmos, para que estejais também em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Os motivos iconográficos onde estão descritos como o ícone de Labruna são mais comuns do século XII e XIII. Existem 4 tipos de retrato de Nossa Senhora, que eu mandei no grupo para vocês 3, porque o 4º retrato é esse que está representado aqui, então não tem necessidade de mandar a foto. Se vocês puderem abrir o grupo para acompanhar a descrição, eu acho que pode ficar um pouco mais fácil de compreender. A Mãe de Deus é intitulada Theotokos. Theotokos, a Mãe de Deus. Maria é a fonte da vida de Jesus, da vida humana de Jesus. Mas ela não é a criadora de Jesus. A criadora de Jesus é o próprio Deus. Jesus veio do seio do Pai. No Concílio de Éfeso, em 431, ele nos lembra que a criança que carregou em seu seio e colocou no mundo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, que seu filho é também filho de Deus. A tradição ortodoxa distingue 4 matrizes iconográficas: a que trona, a que ora, a que mostra o caminho
e a Virgem da Misericórdia. Com base nesses 4 motivos iconográficos, existem mais de 230 variantes do ícone de Nossa Senhora. O primeiro ícone da Theotokos, que provavelmente foi a Salus Populi, foi escrito por São Lucas, então ele a conheceu. Muito provavelmente ele colocou ali elementos muito próximos à aparência dela. O primeiro ícone que a gente vai falar é a Rodítria. Eu mandei ela no grupo, é a primeira fotinha que apareceu para vocês. A Rodítria, ela aparece com a mão assim. Ela tem um menino de um lado e com a mão apontando para o outro. Ou seja, com uma mão ela faz um trono para o seu menino rei. Com a outra mão ela aponta o caminho é Jesus. Jesus não tem a aparência de uma criança. Ele parece um adulto, com a cabeça grande, às vezes até com uma aparência de rugas. Por que ele não parece uma criança? Porque nele já está contida toda a sabedoria. Uma criança não tem sabedoria, em Jesus já tem toda a sabedoria. Ele, por vezes, traz um rolo na mão. Esse rolo é a palavra. Só que esse rolo está fechado, ele está lacrado, porque ele é uma criança e ele ainda não fala. A palavra ainda não foi revelada. A Rodítria, ela é muito cultuada nos países orientais. E tem um testemunho muito bonito de Santa Bernadette, quando ela teve a visão da dama, que ela nunca falou que era Nossa Senhora, ela falava que viu uma dama. O padre, que era o confessor dela, levou um livro com muitas imagens, com muitas estampas, pediu para ela reconhecer qual daquelas estampas que mais parecia com a dama que ela tinha visto. E aí ela foi, folheando, via várias imagens bonitas, pintadas e tal. Nenhuma delas ela falou que parecia. Quando ela viu um ícone da Rodítria, ela falou, parece muito com essa senhora. A percepção que ela teve da dama era a mesma que ela teve vendo o ícone. Então é por isso que a gente diz, o ícone é a presença daquele que ali está representado. Ela viu a dama e sentiu a presença da mesma dama ao ver a estampa de um ícone. A mesma coisa aconteceu com Santa Lúcia, com a irmã Lúcia. Agora eu já quero que ela seja santa, né? Irmã Lúcia, dos 3 pastorinhos que viram Nossa Senhora de Fátima. Também pediram para ela descrever qual era a aparência da senhora que ela viu na azinheira. E irmã Lúcia também foi buscar alguma imagem, algo que a lembrasse. E ela viu um ícone da Virgem do Perpétuo Socorro, que também é uma Rodítria. Ela também tem essa mão que aponta para o caminho. E ela falou, parece-se muito com essa dama. Então, das 2 vezes, as 2 videntes se identificaram mais com uma visão de um ícone do que de imagens mais realistas para descrever Nossa Senhora. Sobre o olhar das imagens que o Prior perguntou, a Rodítria, aqui, deixa eu ver. O semblante do Cristo não é de uma criança. Com a mão direita ele abençoa e olha para o ícone com um gesto semelhante ao do Pantocrator. Além da sua mão, o semblante da Virgem também nos mostra o caminho, inclinando na direção do Cristo. Seu olhar se volta ligeiramente para nós, porém contempla o distante. Isso é muito evidente neste ícone de Nossa Senhora da Virgem de Ternura de Vladimir. Se você olhar para ela, você tem a impressão que ela olha para você, mas você também tem a impressão que ela olha para frente, ela olha adiante. Então isso é muito comum no olhar das virgens. O menino, por vezes, olha para a mãe e o menino, por vezes, olha para nós. No ícone de Labruna, ele olha para quem? Para nós. No ícone de ternura, ele olha para a mãe. Então, são representações muito comuns. Ou ele olha para a mãe, ou ele olha para nós. Porém, ela sempre olha ou para ele, ou para frente. Que também acaba olhando para nós também. A Rodítria, existem
muitos relatos de milagres relacionados a ela, né? Que as pessoas pedem intercessão diante do ícone e ele começa a verter azeite, ele começa a verter óleos e ele começa a verter perfume. Isso aconteceu pelo menos umas 2 vezes, que é documentado pela igreja. O segundo ícone que eu vou falar para vocês se chama Platitera. Esses nomes são esquisitos porque eles são todos em grego. Pelo cânon, todas as palavras são descritas em grego. E para escrever também o ícone do Pantocrator, também é necessário que se escreva em grego, mesmo as abreviações. E os outros santos podem ser escritos na língua comum. Porém, os nomes da classificação da Virgem também são em grego. A Platitera é a Virgem do Sinal. A tradição viu neste ícone uma imagem profética, na qual é falada do profeta Isaías. Pois saibai que Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz a um filho, e dar-lhe-á o nome Emanuel, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado. Ele tem o poder sobre os ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro maravilhoso de Deus, forte, Pai eterno, príncipe da paz. O ícone da Platitera, ela tem as mãos voltadas para o céu, as 2 mãos. Ela é um ícone orante. Um menino aparece dentro de um círculo à frente da sua barriga. Isso quer dizer que ela ainda gesta o menino, ele ainda não nasceu. Por vezes ele aparece com um círculo verde em volta. O verde aí simboliza a semente da vida. Ele também traz o pergaminho fechado na mão, porque nele está contida a palavra, mas a palavra ainda não foi dita. O verdadeiro Emanuel, que significa Deus conosco, o sinal dado por Deus. O nome dela é Oranon Platitera, mais vasta que o céu. Esse é o significado. Pois aquele que as imensidades celestes não puderam conter, tu o recebeste em teu seio. Aquele que não pôde ficar apenas no céu, Nossa Senhora trouxe dentro de si. Esse é o significado da Platitera. Na Rússia, este ícone estava na origem de milagres que tornaram-se célebres no século XII. Por várias vezes na cidade de Novgorod, foi preservada da destruição após este ícone ser mostrado aos invasores. Em 1556, um incêndio ameaçava aniquilar a cidade, que é construída de madeira, e o fogo se apagou depois que seus habitantes se colocaram em oração diante da Virgem do Sinal. Principalmente nos países do Oriente, a tradição dos ícones ainda permanece. As pessoas acreditam muito no poder dos ícones e eles têm realmente muito poder. O terceiro ícone que eu quero falar para vocês é a Quiriotissa, que é o ícone da rainha. Estava falando que ontem eu estava tentando lembrar o nome da Quiriotissa e não lembrava, por isso que eu mandei para vocês, Maria Entronizada, porque eu não conseguia lembrar o nome. Mas é essa última imagem. Esse modelo, ele exalta a realeza de Nossa Senhora. Ela vem sentada no seu trono, com o menino no colo, geralmente rodeada de anjos ou de santos. Isso quer dizer, ela é a rainha de todos os santos e a rainha de todos os homens. Então, é uma representação que é um pouco mais rara de se ver, porque é uma ícone que costuma ser muito grande, porque tem que ter o trono, ela está sentada, ela é representada por inteiro, tem os santos em volta. Mas é um ícone também muito bonito. A gente chama iconografia bizantina porque se deu durante o período bizantino. O Império Bizantino durou dos anos 330 a 1453 e sua capital era Constantinopla. Os iconógrafos ficavam situados ali na ilha de Creta, a grande maioria deles ficava ali, e o iconógrafo ele era escolhido pelo bispo. O bispo ia até a ordem, apontava para o Douglas, falava assim: a partir de agora você é o iconógrafo
desta comunidade. Você não tinha escolha. Foi o bispo que te escolheu. E aí, depois do século XVI, essa regra mudou, e aí qualquer pessoa pode estudar e escrever o ícone, inclusive mulheres. Mas, se você apenas escreve um ícone sem seguir as regras, não é um ícone verdadeiro. Então, para ser um ícone verdadeiro e canônico, você tem que estudar para não cometer nenhum tipo de heresia. Um ícone muito comum que a gente tem visto ultimamente é da Sagrada Família, que São José aparece com a mão sobre o ombro de Nossa Senhora. Isso é herético. Esse ícone está errado, é uma heresia, ele não pode ser representado dessa forma. São José sempre aparece, tem uma disposição para as imagens. O menino Jesus está sempre à frente, porque ele é Deus. Nossa Senhora logo depois, porque ela é a portadora de Deus. E depois, atrás, vem a representação de São José, porque ele é o pai nutrício de Jesus, mas ele não portou o Deus em si, e ele não é o Deus. E aí, colocar essa representação de São José com a mão sobre o ombro de Nossa Senhora, quer dizer que eles tinham uma intimidade para além do que a igreja quer que a gente entenda. Então, isso é visto como uma heresia. Em 1043, houve o grande cisma da Igreja Ortodoxa, e aí a Igreja Ortodoxa se separou da Igreja Romana. O que levou ao grande cisma foram N situações. Durante os concílios de... Espera que eu vou lembrar. Durante os concílios de Nicéia e de Constantinopla, quando foi escrito o credo que tem no Constantinopolitano. Muito obrigada. Houve o cisma da igreja também, porque algumas igrejas e algumas denominações não aceitaram a forma como estava sendo escrito o credo e também não concordaram com algumas questões relacionadas à natureza do Cristo. Nós, da Igreja Católica, cremos que o Cristo é humano e o Cristo é divino. As duas naturezas convivem nele. A Igreja Copta e a Igreja Cirílica e a Igreja Etíope discordam disso. Eles acreditam que Jesus é apenas divino, que não existe nada de humano nele. Então, nessa época, eles já cismaram com a Igreja Romana e já se separaram. A Igreja Ortodoxa, ela demorou um pouco mais para se separar, foi só em 1043. E aí os motivos foram diversos, motivos políticos, divergências, mas em específico foi uma palavra que foi colocada no credo, e aí eles não concordaram com essa palavra, que quer dizer que Jesus provém do Pai, ele é Filho, e deles provém o Espírito Santo. Esse é o significado. E eles não concordam com isso. Então foi aí onde cismou de vez, aí o líder patriarca oriental excomungou o Papa excomungou o patriarca, e aí separou todo mundo. E nesse período começou a haver uma evolução na arte, que até então seguia o estilo iconográfico bizantino. Com o surgimento da tinta a óleo, de novas técnicas, do realismo e de Giotto, houve também uma evolução na arte católica. Então as representações deixaram de ser bizantinas, deixaram de ter essa aparência. Eu não falei sobre a aparência. O ícone tem essa aparência que é muito diferente da nossa, porque o ícone ele transcende. Ele quer demonstrar que essa pessoa que está representada, ela já transcendeu, ela já venceu a morte, ela já está com Deus. Ela é diferente de nós, porque nós não temos como ir para o céu e ter a mesma aparência que a gente tem aqui na Terra. Então, para demonstrar isso, eles faziam um ícone propositadamente diferente. É um estilo de pintura, mas a diferença era proposital também, para ver essa separação. Essa pessoa já está com Deus, ela já está em Deus. A partir da evolução de Giotto, a gente tem uma mentalidade diferente. Eles começam a representar Nossa Senhora, Jesus e os santos com uma perspectiva mais humana, mais parecida com a gente. E aí os ícones foram primeiro tomando formas mais humanas e
depois deixarem de ser ícones para se tornarem telas. E aí, quando a gente vê aquelas telas lindas, aqueles murais maravilhosos, por muitas vezes eles não têm a catequese que está presente no ícone. Eles não têm o mesmo significado. E a arte foi se tornando cada vez mais popular, mais parecida conosco e mais distante da santidade. E aí a gente vê várias representações da Virgem, às vezes com o menino Jesus sem roupa no colo, segurando uma romã. A romã tem um significado também. Tem as representações da Virgem com o menino João Batista, ali próximo, João Batista que é conhecido como precursor, pois ele veio antes para anunciar Jesus. E aí ele aparece com um cordeirinho ali do lado, são imagens mais irreverentes. E aí dentro desse contexto começou a se criar vários tipos de representação do cotidiano, como se os santos fossem exatamente iguais a nós. Ah, imagem da senhora lavando roupa, imagem da senhora fritando ovo. Foi se criando esse tipo de imagem, né? E esquecendo-se da catequese. E aí, por que eu trouxe esses bustos aqui para mostrar para vocês? Essa é a representação mais comum que a gente tem hoje, mais parecidas com nós humanos. Se você olhar para o ícone, para tudo que eu falei que está escrito e representado aqui no ícone, e olhar para o busto, o que o busto te diz agora? Pouco, né? Ele fala pouco. Ele tem uma expressão, a expressão diz algo, mas a nível catequese, o que você consegue de catequese olhando para uma representação mais realista? Puramente humano, sem divino. Exatamente. Mesma coisa para Nossa Senhora, que antes vinha com os cabelos cobertos, com tudo coberto, com cores, com significados. Agora ela vem assim, parecida com a gente. Fala pouco, né? Não, mas depois que você falou do ícone, é difícil. Agora, você vai causar um problema. Todo mundo aqui não vai olhar as imagens com um olhar diferente agora. É bom, isso é um bom. Bom problema. Isso é bom. E por que era assim antigamente? Porque antigamente as pessoas não sabiam ler a Bíblia. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Uma Bíblia ocuparia essa sala inteira. Eram inúmeros pergaminhos, inúmeros rolos. Era uma coisa muito grande, não dava para ter acesso. Então as pessoas escreviam o ícone, aqui está contida a palavra de Deus nessa grafia, e as pessoas olhavam e sabiam o que estava escrito aqui. Elas sabiam o que isso significava, mesmo não sabendo ler. Elas sabiam tudo o que estava escrito aqui no desenho. Hoje a gente sabe ler, mas não sabe o que está na grafia do ícone. É interessante isso, né? E aí, com essa irreverência toda trazida por Giotto, pelo Renascimento, principalmente no século XVII, houveram muitos problemas. Uma questão que a gente tem hoje em dia. Quem já viu aquelas Nossa Senhora cheias de bolinhas, assim, de pedrinha, de perolazinha? Pronto, era mais ou menos isso que estava acontecendo naquela época. É sagrado? Não. É sacro? Não. Dá para ter no altar? Não. É decorativo. Não condeno quem tem, tá? É decorativo, é bonito, é brilhante. Eu gosto de um brilho também. Mas não é sagrado. E na igreja nós buscamos o sagrado. Então, houve um movimento, principalmente encabeçado por São Carlos Borromeu. Quem aqui já ouviu falar de São Carlos Borromeu? Eu já vi um pouquinho. São Carlos Borromeu, cardeal, ficou muito bravo com o que estava acontecendo e defendeu ferozmente que houvessem regras mesmo para esse tipo de representação. As representações mais comuns de Nossa Senhora, dos santos e tal. E aí, por isso que hoje a gente tem um consenso. Nossa Senhora das Graças vai ser azul e branca, Nossa Senhora do Carmo vai vir com hábito carmelita, para não ter tanta irreverência como naquela época. Vamos falar um pouquinho da Nossa Senhora do Lugar? La Bruna significa a marrom, a morena. Não é que a roupa dela seja marrom, mas a pele dela é morena, a pele dela é escura e é proposital. La Bruna é um ícone que data aí mais ou menos do século XII, tem o estilo iconográfico da Eleusa. A Eleusa é a Virgem de Ternura.
Que ternura que é essa? Que o menino passa para ela, o menino afaga o rosto de Maria, o menino faz carinho no rosto de Maria, o menino segura uma folha, o menino segura aqui a túnica de Nossa Senhora com carinho. Isso demonstra que peça à mãe com carinho que o filho atende. É o mesmo conceito dessa virgem, é o mesmo conceito dessa virgem aqui. Na época dos cruzados, quando eles iam para a batalha, eles sempre traziam um ícone à frente. O ícone ia com o primeiro cavaleiro abrindo o caminho. E aí, quando esses templários cansaram da guerra, desistiram da guerra, não queriam mais guerra, que geralmente aconteciam, eles iam para o Monte Carmelo se tornar eremitas lá. E um desses grupos de templários levou este ícone. Ela foi entronizada no Monte Carmelo e ficou conhecida como a Senhora daquele lugar. Daí vem o nome do livro, A Senhora do Lugar. Ela, Labruna, a morena. Ela foi levada para lá, foi entronizada e foi venerada no Monte Carmelo por alguns séculos. Depois da tomada dos mouros, que agora eu não vou lembrar exatamente a data, porque eu sou muito ruim de data, gente. Depois da tomada dos mouros, os carmelitas saíram do Monte Carmelo e foram para a Europa. E ela foi para Nápoles. E aí conta que em 1500 teve um evento, acho que foi o ano jubilar, e pegaram o ícone de Nossa Senhora Labruna, fizeram ela estava andando pela rua, passando de uma catedral para outra, e as pessoas relatam que durante esse trajeto elas caíam em oração e tiveram curas instantâneas, milagres instantâneos, curas instantâneas. Naquele momento, ao olhar para a Virgem, ao rezar diante do ícone de Labruna, eles eram curados. Hoje Labruna está na catedral, no Carmo Maior de Nápoles. É possível visitar ela, é possível ver ela. O ícone original tem, acho que 1,20 por 1,80 m, ele é muito grande. E está entronizado lá no altar central do Carmo de Nápoles. Cada ícone, ele vai ficar diferente, porque ele é uma escrita, ele não é uma cópia. Então eu peguei a estampa. Irmão Douglas, vem aqui, por favor, meu modelo. Essa estampa é do ícone original, Labruna. O original é um pouco mais escuro, a estampa foi clareada para a gente poder ver melhor. Mas eu peguei essa estampa e transferi para cá a grafia. Fica igual? Não fica. Se eu pegar uma caneta Bic, obrigada, meu modelo. Se eu pegar uma caneta Bic, e a irmã Sheila pegar uma caneta Bic e escrever, a letra da gente sai igual? Não sai. Porque ícone é escrita, ícone é grafia. Então, nenhum ícone vai ficar igual ao outro. Cada iconógrafo tem uma grafia, cada iconógrafo vai ter um jeito de escrever. No ícone não se assina. Nenhum ícone pode ser assinado. No máximo, a gente coloca aqui atrás a ficha técnica dele. Mas na frente não pode. Como é que as pessoas sabiam quem escreveu aquele ícone? Elas não precisam saber. O iconógrafo não precisa ser visto. Quem tem que ser visto é o ícone. O iconógrafo não precisa ser reconhecido. Quem tem que ser reconhecido é o ícone. O ícone é uma presença. Eu não sou importante, o importante é o ícone. Alguma dúvida? É proposital não aparecer o cabelo de Nossa Senhora? É, porque o cabelo feminino, ele demonstra sensualidade. Então, para que ela não tenha uma imagem sensual, o cabelo fica oculto. A boca é pequena, porque lábios grandes são sensuais. Os pés são cobertos, porque os pés também são sensuais. Então, os pés estão sempre com uma sandália, com um sapato. Nossa Senhora nunca aparece descalça em um ícone. Eu ia falar sobre as representações mais modernas. As representações mais modernas de Nossa Senhora trazem ela como um hábito carmelitano. Isso se dá por via de regra, para que haja um reconhecimento, porque também nós sabemos que muitas vezes ela se apresentou assim, ela foi vestindo o hábito carmelitano como em Fátima. As primeiras representações de Nossa Senhora do Carmo,
Ela vinha com túnicas rosa, com túnicas clarinhas, e aí com o tempo ela começou a ser representada dessa forma. Nenhuma delas está errada, nenhuma delas está equivocada. Existem as imagens também que Nossa Senhora do Carmo aparece estendendo seu próprio escapulário e retirando as almas do purgatório. Isso foi proibido pelo Papa, não lembro agora qual Papa, porque eu sou muito ruim de memória, mas isso foi proibido porque Nossa Senhora não desce ao purgatório. Nossa Senhora não toca as almas do purgatório. Então essa representação pode levar a um pensamento herético. Então o Papa falou assim: coloquem Nossa Senhora numa nuvem e os anjos descem para resgatar as almas. Para que fique claro, ela está lá, ela resgata, mas ela não desce ao purgatório. Então esse tipo de... É muito interessante ver as figuras, como elas são representadas, porque cada uma passa uma mensagem. Para que não haja o pensamento errado, nós temos que ter muito cuidado na forma de representar os santos. Agora sim, alguma dúvida? No livro de Perpétuo Socorro, a sandalinha do Jesus está desamarrada, meio que quase caindo. Qual seria o significado? O significado é que existe sempre um fio de esperança para cada um de nós. Mesmo que a gente esteja caindo, mesmo que a gente esteja em pecado, mesmo que a gente esteja, como se diz hoje em dia, descendo o tobogã, existe um fio condutor. E esse fio condutor é o próprio Jesus. Por isso que a sandalinha ela não cai totalmente, ela apenas está ali, segura por um fiozinho. O ícone do Perpétuo Socorro tem uma característica muito interessante. Diferente das outras rodídrias, onde o menino apenas aparece segurando o rolo pergaminho, no ícone do Perpétuo Socorro o menino aparece assustado. Se você olhar bem para a expressão dele, eu não tenho como procurar agora, mas se você olhar bem para a expressão dele na imagem... Tem esse ícone aqui, ó. Tem esse ícone aqui. Para vocês verem mesmo, tipo no celular, se possível. Ele tem um rostinho assustado. Por que ele está assustado? Porque os arcanjos seguram os instrumentos da paixão. Ele é apenas um bebê no colo da sua mãe, no lugar onde ele estaria seguro, mas ele está vendo os instrumentos da paixão. E o que isso significa para nós? Quando Nossa Senhora disse seu sim para o anjo Gabriel, já foi revelado a ela tudo o que aconteceria. Ela sabia o que ia acontecer, desde o primeiro sim. E o menino, quando nasceu, ele também já sabia para que ele nasceu, qual o objetivo da sua vida. Jesus veio para morrer, e ele sabia disso. Então, quando o bebê vê os instrumentos da paixão, ele se assusta. Assim como nós, muitas vezes, diante do sofrimento, diante da dor, diante da agonia, a gente se assusta. A gente tem medo, a gente tem vontade de desistir, a gente tem vontade de sair correndo. Mas a gente tem uma mãe. A gente tem uma mãe para a gente se apoiar, para a gente abraçar, sabe, para proteger a gente. Então, acho que mais do que qualquer um, esse significado do ícone do Perpétuo Socorro é um dos mais bonitos. O menino e o homem Jesus também teve medo, mas ele não perdeu a fé. A cruz de São Damião não é um ícone, né? A cruz de São Damião é um ícone? A cruz de São Damião é um ícone, é um dos ícones mais difíceis de serem pintados. Ele tem 33 elementos. São Damião. Qual é o nome? Cruz de São Damião. Eu acho que ele tem 33 elementos. E aí, cada um desses elementos tem um significado muito importante. Tem um número, extenso. É gigantesco. Eu Precisaria tinha colocado na minha paróquia. Tinha colocado na nossa isso. paróquia lá, mas pela São Francisco de Assis, né? Tinha colocar uma cruz da Capela do Batismo e uma cruz de São Damião. Aí o padre também reticente a colocar, para as pessoas entenderem o que é. Você quem faz, tá? E talvez quem faça, fazer como tem que ser feito, não tiver um defeito, não tiver uma falha, porque é gravura, tudo impresso, né? Então, eu não tive com medo de comprar uma cruz e não está como deveria, principalmente porque tem muito detalhe. A preocupação dele é essa, inclusive. Sobre impressão, é um tema interessante. O ícone verdadeiro, ele, como eu falei antes, ele vem de um cânone, logo ele é canônico, ele é um sacramental. Então é muito importante, quem puder, quem tiver o desejo, ter um ícone em casa é uma coisa assim, sensacional.
A gente sente que a nossa vida se eleva, a nossa oração se eleva. Não estou brincando só porque, não, porque você faz. Não, não é. É muito, muito interessante. E de fato é a presença daquele que está aqui. O ícone ele é escrito, a gravura dele é feita com tempera-ovo, porque os animais também fazem parte do reino de Deus. Vinho e óleo essencial. Gustavo adora quando eu estou fazendo o ícone, a casa fica com um cheiro maravilhoso. Pigmentos são naturais. Alguns pigmentos são sintéticos hoje em dia, porque o azul, por exemplo, o azul daquela época se chamava lápis lazuli. É uma rocha azul, vinda da Turquia. Essa rocha hoje é mais cara que o grama de ouro. Então é inviável ter o pigmento azul de lápis lazuli, a gente usa um pigmento sintético. Mas os outros pigmentos, a grande maioria é pigmento natural. O vermelho provém do cádmio, aquele elemento que se a gente põe na boca morre. O ocre é uma terra, os marrons são terras. No ícone não pode ter preto. A cor preta não pode ser usada em iconografia, porque o preto é a ausência de luz. Deus é luz. Então no ícone não pode existir a ausência da luz. Quando a gente vai fazer alguma coisa preta, a gente usa um marrom bem escuro, não é preto de verdade. Deixa eu ver o que mais. E aí sobre a questão da impressão. Tem muita gente que pega, imprime a imagem de um ícone, cola na madeirinha e vende como sendo um ícone. É um ícone? É um ícone porque é uma imagem. É um sacramental? Não. É canônico? Muito menos. Eu posso pegar o pai da pessoa? Pode. Vai ser igual a esse? Não. Não vai ser. Por quê? Porque o iconógrafo, ele quando vai escrever o ícone, ele entra em profunda oração. Então, se eu for, essa semana, começar a escrever um ícone, eu tenho que fazer jejum. Eu evito ver TV, eu evito ligar rádio, eu não posso comer qualquer coisa. De preferência, eu tenho que pôr alguma coisa do prato que eu não gosto de comer. Eu vou fazer um sacrifício de vez em quando. E eu tenho que rezar. Enquanto você escreve o ícone, geralmente, a jaculatória mais comum que falamos é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Repete isso. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus. Filho de Deus. Tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Que sou pecador. Que sou pecador. Imagina repetir isso por 5 horas seguidas. 8 horas seguidas. Chega uma hora que dói. Dói no fundo da alma da gente saber: meu Deus, eu não tenho dignidade para representar a tua face, mas tu me permite isso, porque eu sou pecadora. Então o iconógrafo, ele entra em estado de oração. E por quem que ele reza? Ele reza pela pessoa que vai receber o ícone. Seja uma encomenda, seja um presente, seja uma capela, seja uma igreja, ele reza por aquela pessoa, por aquela família. A máquina que imprime vai rezar? Vai fazer jejum? Então essa é uma das maiores diferenças do ícone para uma impressão. O ícone é canônico, tão canônico como as coisas mais sagradas da igreja. Ter o ícone em casa é uma bênção. O iconógrafo pode ser qualquer pessoa? Sim. Porém, para escrever o ícone é desejável que você tenha confessado, que você vá à missa diariamente, pelo menos nos dias da escrita do ícone, vá à missa diária. E aí tem um ponto que eu acho muito interessante sobre o próprio ícone, que existe a oração do iconógrafo. Ela é bem extensa, ela tem uma página, e aí eu precisaria ler ela, né? Mas a representação do ícone, às vezes acontece alguma coisa que a gente chama de erro, vamos dizer assim. Vou usar isso como exemplo. Vocês estão vendo que a estrela não está boa? Tanto a estrela aqui da cabeça como a do ombro não está exatamente bonita. O que isso significa? Que o ícone está errado? Não. Isso aqui representa os meus pecados. O ícone é perfeito. Eu não sou. É pesado olhar para isso. Todo dia eu olho e penso: é o meu pecado.
E aí hoje nós temos as representações mais comuns aqui no Ocidente, dos santos, como a Nossa Senhora, que são as estátuas, que são os quadros, eles não estão errados, tá? A primeira coisa a se dizer, não é errado, são belos. Giotto foi quem abriu o caminho para essa representação mais humana. O Vaticano é assim, as grandes capelas são assim, as mais belas capelas têm a representação mais humana e isso não é errado. Porém, apagar a tradição da iconografia, eu chamaria de erro, sim, porque o ícone ele traz muito aprendizado, ele traz muita catequese, ele traz muita profundidade. Quem busca o ícone, ele busca o que transcende, ele busca o que vai além. Ele busca algo que você não só olha e vê, a senhora está com uma roupa de carmelita, o Jesus tem uma coroa, é isso aí. Não, você tem que ver além do que a imagem te representa, você vê o que a imagem te diz. Mais alguma dúvida? Aqui, ó. Já respondeu, quero perguntar sobre a impressão do ícone. É uma imagem, mas não é o ícone canônico. Na minha casa eu tenho 2 quadros lá, o Antônio Prato e o Papai do Socorro, mas não é o ícone, né? São estampas. Ele está com a borda dourada em volta. Assim ou moldura? É isso, tá assim e tem a moldura ainda. O ícone a gente não emoldura. O mais comum é a gente não emoldurar. Então, teria que ver, assim, para te dizer se é ou não. Qualquer coisa é só remover a moldura que é um ícone comum. Ou se você achar bonito, deixa. A gente às vezes vê também alguns ícones que são cobertos de prata. Vocês já viram isso, né? Tem uma cobertura, a Czestochowa tem essa cobertura de prata. Não tem um significado específico. É uma proteção para o ícone. E aí, como no ícone da madeira eu não posso fazer o que eu quero, se eu quisesse colocar uma pedrinha aqui, uma pérolazinha, pode? Não pode. Se eu quisesse fazer a túnica de Nossa Senhora mais rosinha, posso? Não posso. Tem que escrever o que está na bula, no cano. O que está no cano é isso aqui. Aí as pessoas fazem aquela cobertura de prata, onde elas podem colocar joias, podem colocar outros elementos, colocar sobre o ícone, deixa só o rosto e as mãos de fora. E o ícone continua canônico, porque aquele ali é removível. Então é só um enfeite, vamos dizer assim. Tem um ícone muito interessante, que ele chama Nossa Senhora das Três Mãos. Não sei se vocês já viram. Das Três Mãos. Nossa Senhora era uma rodízia, se eu não me engano. Essa aqui tem a mãozinha que aponta o caminho que é Jesus. E na época, São João Damasceno, ele era vizir e servia um czar na Rússia. Ele foi acusado de algo que ele não fez e o czar mandou cortar a mão dele fora. Ele, muito triste, porque era inocente, pediu a Nossa Senhora que intercedesse por ele. E aí Nossa Senhora restituiu a mão de São João Damasceno. E aí ele mandou fazer uma terceira mão e colocar aqui naquela cobertura de prata da Virgem. Ela hoje é conhecida como a Virgem de Três Mãos. Tem também a Czestochowa. A Czestochowa é a padroeira da Polônia. Ela é um ícone aquerópita. Quem aqui já ouviu falar de aquerópita? Aqueropita? Já ouviu falar Nossa Senhora Aqueropita? Sim. Nossa Senhora Aqueropita vem da palavra aquerópita. Aquerópita significa não feita por mãos humanas. Qual ícone aquerópita mais comum que a gente fala, que eu já falei aqui hoje dele? Mandílion, o rosto de Jesus. O rosto de Jesus, que foi gravado no pano, é um ícone aquerópita, porque não foi ninguém que fez. Foi uma aparição divina. Nossa Senhora Aquerópita, ela apareceu numa parede. Ela surgiu numa parede, numa igreja, acho que na Itália, não lembro agora muito bem. Na Itália. Guadalupe é aquerópita, porém não é ícone. Ela não tem o estilo iconográfico, mas é aquerópita, porque ela não foi feita por mãos humanas. Ela é uma das imagens aquerópita mais singulares que existem, justamente por não ter o estilo, mas ter muitos significados embutidos na própria imagem, como os próprios ícones. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto. Você vai falar da Aquerópita Czestochowa. Czestochowa.
Obrigada. Czestochowa é a padroeira da Polônia e ela é um ícone aquerópita. E aí, eu não lembro em qual século, ela sofreu um ataque e a pessoa golpeou o rosto dela. E aí o pároco local mandou que fizesse uma restauração no rosto. No outro dia, ela apareceu com o rosto aberto, sangrando. E aí ele viu como um sinal. O ícone de Nossa Senhora Czestochowa, ela tem o rosto ferido e sangra. Sangue mesmo, sangue de verdade. É um ícone milagroso. Então, Guadalupe seria essa meio que, digamos que representa um ícone, uma coisa divina, literalmente. Vem meio que, ele tem muitas aspas, ela oficializa os ícones que a gente faz, porque é muito parecido, cheio de detalhes. Ela é uma versão mais atual, vamos dizer assim, mais parecida conosco. Ela parece as índias de Tepeyac, mas ela não tem o estilo bizantino. Mas ela não é um ícone, porque ela não tem as características da iconografia. Porém, ela é aquerópita, porque ela é milagrosa. Ela não foi feita por mãos humanas. Então, se diz que ela é uma imagem aquerópita. Igual o Santo Sudário. O Santo Sudário ele não é visto como uma imagem aquerópita, porque ele tem a própria, ele foi gravado direto no rosto de Jesus, no rosto não, no corpo de Jesus. E a igreja nunca bateu o martelo dizendo, né, este sudário de fato, factualmente, com provas concretas, é o pano que cobriu Jesus. A igreja não diz sim, a igreja não diz não. Então, por esse motivo, não se pode fazer essa afirmação veemente. Mas com relação ao véu de Verônica, sim. O véu de Verônica é um ícone aquerópita chamado mandíbula. Inclusive tem outro ícone aquerópita, que também é a gravura do rosto de Jesus. Sobre Verônica, que a gente estava falando e eu vou concluir, Verônica é citada nos evangelhos apócrifos e ela também ficou mais conhecida a partir do século XIX, se não me engano. Tem outra lenda de outro mandíbula, que Jesus, na Santa Ceia, gravou seu rosto no pano e deixou aos cuidados de São Tomé. E aí, depois que Jesus voltou aos céus, São Tomé foi visitar um grande fidalgo, eu não lembro exatamente quem, que tinha o corpo coberto por lepra, e ele levou esse pano até esse grande fidalgo e o homem ficou curado. Teve todo o corpo restituído, ficou totalmente curado. E aí, durante as guerras, eles mandaram colocar esse pano entre duas lajotas de cerâmica. E aí, essa coisa ficou gravada na cerâmica. E isso ficou lá em Constantinopla, e durante a tomada de Constantinopla, essas cerâmicas se perderam. Mas isso é documentado. Só fala de como que é a bênção do ícone, que não é só a bênção comum. O ícone, ele é crismado, ele não é abençoado com água benta, ele tem um rito próprio, longo, tem a leitura de salmo, e aí pega-se o óleo do ícone e passa o óleo do crisma. De crisma, obrigada, e passa na madeira, porque o ícone, ele, durante a sua confecção, como ele é um item canônico, ele já é ele já é bento, ele já é abençoado, mesmo ele não tendo recebido uma bênção. Então, ao invés de receber uma bênção comum, ele é crismado. E aí tem todo um ritual, tal, é bem diferente. Tem a liturgia própria. Tem uma liturgia própria para fazer a bênção de um ícone. Mas aí a gente pede para o padre fazer isso? Pede para o padre. Só que não é todo padre que sabe. Como eu sou estudante de iconografia, então eu não sou iconógrafa, vou deixar isso claro. Mas essa está crismada. Todos estão. Todos estão. Todos estão. Como estudante, eu tenho um mestre. E aí o meu mestre tem a bênção do ícone, né? E aí quando eu faço algum curso com ele, ele já providencia essa bênção. Ou nesse caso, esse ícone que eu não fiz curso para fazer ele. Como eu já tinha feito uma virgem, eu posso fazer outra virgem. Aí ele me mandou o arquivo e a gente pediu para um padre que já tinha abençoado outros ícones para abençoar esse. Então ele já conhece. Já conhece o ritual. Mas assim, no meu caso eu sou estudante. Eu posso fazer outro pantocrator? Posso. Posso fazer outra virgem? Posso. Posso fazer o profeta Elias?
Eu não posso. Porque eu ainda não fiz o ancião. Então, se eu pegar... Sobre as regras ainda. Sobre as regras. Se eu pegar uma grafia qualquer de um ancião e colocar aqui sobre a madeira, quem me disse que não tem uma heresia escrita ali? Um dedinho fora do lugar pode ser uma heresia. Uma cor errada pode ser uma heresia. Se eu fizer um Elias com uma túnica vermelha, eu estou fazendo uma heresia. Esse ícone herético, ele não pode ser abençoado. Então, o estudo da iconografia, meu professor, ele é oblato beneditino. Ele era monge, ficou 5 anos no mosteiro, saiu, estudou mais 10 anos de iconografia, então ele tem 15 anos de estudo e agora ele é mestre. E aí a gente estuda com ele, vai aprendendo. Mas eu não estou livre para fazer o ícone que eu quiser, eu só posso fazer a Virgem ou o Pantocrata, só. Eu não tinha isso, porque na internet tem muitas empresas, né, que vendem. Você acabou de falar que não pode, né? É representação, não é? É uma representação. Mas não é um ícone, é uma cópia. Mas aí a gente está sendo enganado, né? Só porque eu estou comprando porque eu quero tudo aquilo que eu acabei de falar. Se eu puder fazer uma comparação assim, a mais objetiva que eu pude pensar, isso aqui é um estandarte. Se eu tirar uma foto desse estandarte e te mostrar no celular, tu tem um estandarte? Ou tu tem uma foto do estandarte? Você pode pegar a foto do estandarte e sair em procissão? Pode. É estranho. Pode, mas é um estandarte? Não. É a mesma coisa, tem ícone. Isso é um ícone. As outras são, se eu pegar e fizer uma xerox e colar numa madeira, vai ser uma foto de um ícone. Daqui pra frente, se você quiser um ícone, contrata ele. E se quiser o crucifixo, contrata meu professor. E você vende? Só esses. Só esses modelos que eu posso fazer. Outros não. Porque não tem nada. Qual é a estimativa dos valores? Isso depende muito. Essa madeira aqui, ela é cara. É uma madeira que ela não tem pouca resina, tem que ser uma madeira com baixa resina. Essa madeira ela é usada para fazer guitarra, por exemplo. Então, na cacheta, assim, eu tinha que ver com o meu professor, porque é ele que consegue a cacheta ou o cedro rosa. E aí dá para fazer também compensado naval, que é outro tipo de material que é um pouco mais em conta. Mas aí a gente fala depois. Gente, é isso. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida depois, se quiser me perguntar no grupo e eu souber responder, porque como eu disse, eu sou iconógrafa, eu sou estudante, é só me chamar, tá bom? Muito obrigada.